Sabe o que eu vou fazer isso? O ser humano é complicado. O ser humano, ele jamais assume que ele esquece de Deus. Talvez o nosso grande erro seja a profissionalização da nossa fé. Quando a gente profissionaliza a fé, a gente esquece de Deus, da proximidade dEle, da presença dEle. E Provérbios 8,36 diz que todo aquele que se afasta de Deus se agride, e a gente não percebe isso. Então a gente vai com o tempo achando que só porque a gente está aqui, Deus é obrigado a vir. Só porque a gente grita, Ele é obrigado a chegar. A gente fica uma espécie de divindade menor, extremamente metida. E a gente esquece que esquece de Deus. Por isso que o Espírito Santo nos fará lembrar. Dá uma olhada aí, Eclesiastes capítulo 12. Esse texto bate recorde em Assembleia de Deus em culto de jovens, né? E a gente acha que é só isso. Presta bem atenção no que diz aí. Lembra-te de quem, irmãos? Nos dias da tua juventude. Por quê? Porque obviamente na juventude você ainda tem memória. Não é verdade? Até porque muita gente hoje não consegue ler. A preguiça, lembra da preguiça? Da cama? A preguiça atrapalha a leitura de muita gente. Tem um escritor antigo que diz que se você abrir um livro em cima da mesa, até o vento vira as páginas. Só o preguiçoso é que não lê. É verdade ou não é? Até o vento lê. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis. Irmãos, eles sempre vêm. Se você nunca passou por um dia cruel, se prepare, porque você vai passar. Até Jesus enfrentou isso. Todo ser humano que já botou a cara no universo, todo homem que abriu a agenda da vida, teve que enfrentar um dia mau. E o pior, não é um dia, são dias difíceis. E sabe o que me chama a atenção? Eu louvo a Deus que Ele não colocou aí semanas ou meses, são dias. Ou seja, não há domingo que suporte isso aqui. Porque todo aquele êxtase do domingo termina na segunda-feira cruel, que vem atropelando tudo. Dias difíceis. Olha o que ele diz aí. Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos. Agora piorou. Se dia já é complicado, imagine anos. Dos quais venham dizer, não tenho neles contentamento ou satisfação. Já pensou o que é você atravessar anos sem satisfação? Anos sem conhecimento, sem alegria, contentamento? Aliás, essa é a história de muita gente na igreja hoje. Eu conheço umas 3 ou 4 irmãs que são assim, 10, 12 anos orando pela mesma coisa, uma crise terrível. Lembra-te do teu Criador antes dessa série de coisas. Daqui para frente, versículo 2 em diante, ele vai começar a fazer uma alegoria, uma parábola, uma imagem de como o ser humano envelhece. Presta atenção nisso. É uma linguagem poética da literatura judaica, da poesia hebraica. Olha o que ele diz aí, ó. Antes que escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas. Ou seja, quando toda a luz que há em você, toda a luminosidade, a luz dos sonhos, os desejos, a satisfação, tudo isso escurecer, o tempo vai passando e você vai começando a perceber que a vida vai se tornando maçante, cansativa, tediosa, chata, mortal. Olha o que ele diz aí, ó. E tornem a vir as nuvens depois da chuva. Deixa eu trazer isso bem para nós hoje. Principalmente as irmãs, sabe aquele dia que você se arruma toda para ir no casamento, faz a terrível da chapinha, que odeia chuva, faz aquela coisa toda, aí se prepara para sair e começa a chover, é horrível ou não é? Aí você se prepara, vai passando a chuva, você fala, agora vai parar, vai dar para ir, quando bota o pé na rua, chove de novo, é terrível ou não é? E por incrível que pareça, a pressa é uma ilusão cronológica, você não consegue atrasar o relógio, quanto mais você tenta, mais irritante ele se arrasta, não é assim? Os chineses dizem antes da hora não é a hora, depois da hora já passou da hora, só é a hora na hora. Então está lá esse processo da chuva, vai e vem, é uma irritabilidade cósmica, é como se fosse um sarro divino para comigo. O que ele está dizendo é que a tempestade da vida, ela é assim, inconstante, imprevisível, não depende de mim e faz de tudo para me tirar a paz. É o filho adolescente que levanta e protesta, é um casamento indesejado, uma gravidez precoce, coisas que eu não tenho domínio sobre elas e que insistem em fazer chover na minha casa. Esse é o tipo de chuva na horta que ninguém quer, é ou não é? Olha o que diz aí, ó. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, tornem a vir as nuvens depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, quando começa a ficar velha a mão, começa a tremer os braços, guardas da casa, você perde toda a agilidade, porque o braço começa a tremer. Os homens fortes caminham curvados, as pernas se curvam, e aí você precisa de uma bengala, muleta, alguma coisa do tipo, é ou não é? Aliás, isso aqui é uma visão, uma imagem, existia na época do Egito, uma esfinge, uma mitologia, da esfinge de Gizé,
um monstro gigante com corpo de leão, cabeça de mulher. Quando passava os viajantes, ela propunha um enigma. Se respondesse, ela se espedaçava. Se não respondesse, ela mordia, engolia o indivíduo vivo. E a mitologia conta que Édipo, o herói grego, está passando por ela, e ela diz: qual é o animal que de manhã anda sobre 4 patas, à tarde sobre 2, à noite sobre 3? Ele responde: é o homem. Quando criança engatinha, quando jovem anda sobre suas 2 pernas, e quando velho faz uso de uma bengala. Então ela explode no ar. Deu para entender? Quando os homens fortes se curvam, você perde a postura, precisa de um apoio. Olha o que ele vai dizer aí, ó. Quando pararem ou cessarem os moedores, por já serem poucos, na velhice começam a cair os dentes. E aí não adianta colocar toda a parafernália da odontologia moderna, que para ficar perfeito, irmão, só a mão de Deus. É verdade ou não é? Tem pino, ponte, uma série de coisas, tem aparelho de tudo quanto é cor. Daqui uns dias vão inventar um 3D. Tudo quanto é lugar, mas não fica igual. Porque perfeição só em Deus. Agora tem até pino de titânio, fura o seu cérebro e coloca o negócio lá. Mas só Deus faz perfeito. Só Ele faz o processo nascer naturalmente. Então ele começa a dizer: o ser humano vai ficando velho, os dentes começam a cair. E aí adeus churrasco. Escurecerem os que olham pelas janelas. Ou seja, na velhice não há muito tempo para ficar preocupado com a vida dos outros. O velho quer terminar bem, não é verdade? Quando as portas da rua se fecharem, ou seja, não há emprego para o velho, principalmente no Brasil de hoje. Diminuir os sons da moedura, ou seja, qualquer barulho incomoda o velho. O barulho das aves o fizer despertar e o som de todas as canções lhe parecer fraco. Qualquer coisa é nojo, irrita um velho. Olha que coisa terrível, quando você tiver medo de altura, o velho não faz projeto para longo prazo, porque sabe que a vida está chegando ao fim. Quando florescer a amendoeira, o cabelo começa a ficar branquinho. Gafanhoto for um peso, vai falhar o desejo. Gafanhoto um peso, sabe o que significa isso? Nem tudo que o velho come cai bem, né? Tem toda aquela dieta. Falhar o desejo, isso aqui é sexual, começa a diminuir o desejo. Aí ele diz: então o homem se vai. Ele morre. Vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Irmãos, olhem para mim. Nós estamos no 5º versículo só. É só aqui que eu vou. 5º versículo. E a gente já começa a pensar nos velhos. É verdade ou não é? Alguns já começam a se imaginar velho. Outros começam a lembrar de alguém velho. A gente começa a ficar desesperado imaginando que os dentes vão cair. Não é assim? Que no lugar do músculo a pele vai ficar flácida. Não interessa se o cabelo é loiro, azul, vermelho, vai ficar branco.